Mais uma noite ao vivo para o terceiro episódio, tá? Do nosso Mesma Linha Podcast. Já chamei o nosso convidado. Nosso convidado acabou de aceitar a chamada. Muito boa noite, Caio. Boa noite, meu amigo. Como é que você tá? Boa noite. Não está dirigindo, né? Pelo amor de Não, Deus. não. Eu tô no copiloto. Perfeito. É, mais um bate-papo, mais um nome do nosso querido jornalismo esportivo, do jornalismo em geral. Tá Caio, me muito ouvindo bem, prazer. não? Tô te ouvindo perfeitamente bem. Maravilha, que eu tô sem o fone aqui, rapaz, mas Tranquilo. Nosso convidado, Caio César Capato, vulgo Caio isso Capato, né? aí. Porque um arroba Caio César Capato ia ficar muito grande no Instagram, né? É, Teve tive que que cortar o adaptar. nome. Caio, primeiramente agradecer você pela disponibilidade de estar participando do papo. Você, junto com a Bibi, assim, foram pessoas que me guiaram no começo de tudo. Meu segundo semestre de faculdade eu fiz o curso com vocês e foi um divisor de águas tremendo. Então, só tenho a agradecer você e Bibi por todos os ensinamentos, enfim. Acho que nada que eu falar aqui vai ser muito, né, pertinente, porque, pô, só quem estava no curso participou. Teve uma galera do curso que assiste a live às vezes. Então, é mais que só um agradecimento mesmo. E obrigado por ter topado para bater esse papo hoje. Meu amigo, eu que agradeço. Pra gente é um prazer enorme. Vocês não sabem como a gente fica feliz, né? Eu e a Bianca conversando. Quando a gente vê vocês tomando essas iniciativas que a gente falava, né, para vocês fazerem, pô, fazer as lives, de fazer os trabalhos que vocês acreditam, porque foi assim que a gente começou, foi assim que a gente conseguiu alcançar alguma coisa no meio, e a gente ficou tão feliz de fazer essas experiências, e quando a gente fala que a gente teve essa ideia justamente de fazer, não era para ganhar dinheiro, era para poder conectar mais pessoas, para poder usar um dia mesmo conversando eu com ela, a gente pensou, cara, eu conheço tanta gente da ESPN, da Band, né, uma vida inteira. Você conhece tanta gente da Fox, do Rio Grande do Sul, por ter vindo de lá. Pô, a gente precisava fazer essas pessoas conectarem com pessoas que a gente ainda não conhece, né, e que nos mandam mensagem, que nos procuram, que nos têm, de certa forma, como admiradores por conta do nosso trabalho, né, e pra gente foi tão gostoso a gente fazer essas edições, a gente quer fazer mais. Você vê o quanto foi difícil para a gente encaixar horário, porque a gente fica sempre numa loucura, né? Na reportagem a gente fica sempre sujeito à pauta, então é sempre muito difícil da gente conseguir acertar um horário. Mas, cara, pra gente é um puta prazer, assim, a gente lembra o nome de cada um de vocês, principalmente os que mais participavam, né? É o teu caso. No E começo não era, tá? No começo não era. Eu lembro muito bem que eu não era. Eu depois você, esperava, depois você mudou, é. esperava todo mundo falar e ficava na surdina. Se alguém me chamasse, eu falava, senão eu ficava quieto. Depois você foi melhorando, porque a gente foi falando justamente que o negócio é meter a cara, ninguém começa sabendo, né? Até hoje, às vezes, a gente fica meio inseguro para alguma coisa, isso é absolutamente normal, somos todos humanos. Mas a gente fica muito feliz de ver a evolução, de ver vocês fazendo as coisas, de ver vocês produzindo o trabalho de vocês. E de certa forma foi assim que a gente começou a EDC também, né? Eu lembro que quando a gente começou, a gente falou, Bi, a gente precisa, pô, cobrir os custos aqui do que vai gerar para a gente também não ficar tão no prejuízo. Será que a gente consegue, pô, 10 alunos? Será que a gente consegue 15 pessoas interessadas? E depois a gente conseguiu muito mais, centenas, né? Então, para a gente foi uma alegria muito grande e é uma alegria muito grande estar sempre conectado com vocês. Então, Pedro, sempre que vocês chamarem aí, cara, a gente vai estar à disposição aqui, acertando a agenda, para a gente poder bater um papo. E eu vi que você botou esqueci o nome agora, os O negócios aí cachecol, né? atrás. A Bianca começou esse tipo de cenário, né? Não, a Bibi, agora é que ela fixou o estúdio dela, né? Que o estúdio antigamente dela, cada hora eu tava num lugar, sempre com um cachecolzinho, alguma coisa atrás. Semana passada eu falei com o João Barreto sem nada atrás, senti falta, pô, porque depois o visual fica muito legal com alguma coisa atrás. Fica mais bonito. Fica mais Eu peço bonito. desculpa de eu não ter conseguido me ajeitar hoje muito para fazer um estúdio, para fazer um cenário legal, cara. Mas a gente fica na correria da TV e da vida e vai tentando ajustar como dá. Não, super compreensível. Até porque você, eu acho que vai ser um dos únicos que eu vou falar que o fundo tá dinâmico, é um cara que está se mexendo. É legal. Caio, Boa. para começar, eu sempre faço esse papo, essa primeira pergunta para todo mundo. O jornalismo era a sua primeira opção? Sempre foi minha primeira e minha única opção. Eu nunca me vi trabalhando com outra coisa.
Na verdade, evidentemente que eu quis ser atleta, quis ser jogador de futebol quando eu era mais novo, mas o talento não me permitiu. Então a gente fica tentando ficar mais perto do esporte da maneira que dá. Sempre gostei muito de escrever, gostei muito de ler. Então acho que o jornalismo sempre acabou por ser a minha primeira opção, é a minha única opção, na verdade. Assim, eu não sabia se TV, eu não sabia se rádio, eu não sabia muito bem se eu ia ser repórter. Nunca tive a pretensão de aparecer no vídeo. Eu queria estar no meio, eu queria me aventurar e tentar fazer alguma coisa legal que deixasse algum legado, né? Até por isso quando você fala, pô, que foi legal participar do curso, que você curtiu e que fez diferença na tua vida, pra gente é isso que vale, cara, de verdade, assim, muito mais do que uma matéria, muito mais do que dinheiro, do que qualquer coisa. Você não sabe a alegria que é pra gente quando a gente encontra algum aluno, às vezes, na rua. Encontrei esse ano no carnaval, cara, encontrei um aluno, o cara veio, Caio. Eu falei, pô, de onde esse cara me conhece, cara? Porque, assim, algumas pessoas a gente lembra, mas nem todos, né? E aí, pô, eu fui aluno, queria te agradecer e tal. Eu falei, pô, que legal, assim. Isso pra gente é o que vale, assim, sabe? É o que motiva, é o que nutre a gente. E sempre foi minha opção e eu nunca me arrependi, cara. Alguém lá no começo te inspirou a seguir ou foi um negócio antes de qualquer coisa, assim, você já queria fazer? Tinha alguém que você viu e falou, pô, quero fazer igual? Pô, agora sim, eu não vou lembrar de referências do jornalismo que eu tenha visto e tenha escolhido seguir por conta de uma referência do jornalismo. Eu sempre gostei muito de esporte, eu queria estar muito perto do esporte, né? Acho que a minha grande inspiração, a minha grande referência foi sempre o esporte. Eu queria viver aquilo de perto, eu queria estar mais próximo de atletas, eu queria estar mais próximo das competições. Eu sempre fui apaixonado por contar histórias, né? Meus pais, minha família sempre falam que desde pequeno eu sempre falei muito, sempre escrevi muito, sempre fui muito hiperativo. Então acho que o jornalismo nesse caso se encaixa bem para mim, assim, porque é uma profissão que te deixa maluco o tempo todo, que você fica tentando encontrar alguns espaços na vida para tentar viver um pouco, porque você dedica muito ao jornalismo, né? Eu até brinquei confidenciar com o pessoal que está assistindo. Eu estava agora há pouco lavando roupa, secando roupa, dando uma ordem na vida, porque durante a semana, com a contratação do Depay pelo Corinthians, eu fiquei a semana inteira em cima disso. Então, cara, assim, era dormir 5, 6 horinhas, comer alguma coisa e viver isso. Então, acho que eu nunca tive uma referência antes de entrar no jornalismo. Mas depois que eu me vi jornalista, muitas referências eu tive, inclusive, a chance de trabalhar. E algumas a gente trouxe no curso, né? PVC, Mauro Betti, quem mais que eu A posso falar? Marília Tainá Ruiz é uma Espinosa. pessoa que eu gosto muito, Tainá Espinosa. Muita gente muito boa, né? Que a gente ainda convive, ainda trabalha. Eu sou muito amigo do Nivaldo Decilo, por exemplo, que eu acho um cara que é uma referência, assim. Hoje é um colega de trabalho, né? Assim, é um cara que a gente trabalha junto, mas são várias as referências. Hoje tem muitos caras que eu gosto, muitas mulheres que eu gosto. Bianca Rotier, da Globo, eu adoro. Júlia Guimarães, eu adoro. O Pedro Vedova, da Globo, que faz fantástico. Guilherme Pereira, pessoas que a gente encontra no dia a dia. Pedro Bassan. Então, assim, é muita gente boa que a gente vai gostando e vai conhecendo pelo caminho, cara. Cara, é legal você falar isso de encontros, assim, que eu fiz o curso, encontrei a Bibi esse ano no estádio pela primeira vez. Aí eu falei, pô, fiz o curso com você. E na hora, ela olhou, ela não olhou nem o crachá. Ela falou, você que é o Julião. Você falou que você era alto, mas não imaginava que era tanto. Então é legal ter esse contato com vocês, assim, o pessoal que a gente vai falando, até os convidados, assim, que a gente encontra às vezes do nada, você fala, lembra, eles ficam, tipo, felizes de ter marcado pelo menos em alguma coisa a jornada e o caminho que a gente tem para trilhar ainda. Você falou que você não teve, falou que não recorda muitas pessoas que te inspiraram a ser jornalista, e você falou que queria ser jogador de futebol. O esporte, a paixão foi primeiro por esportes ou primeiro por futebol? E durante a carreira agora como jornalista, o futebol ainda é o que te brilha os olhos ou você enxerga os esportes no geral como um futuro para você? Hoje, eu acho que assim, as experiências vão se tornando muito diferentes, né? À medida que você vai vivendo elas na prática. Eu até peço desculpa quando você falou sobre encontrar as pessoas. Às vezes eu encontro, e eu, diferente da Bianca, eu tenho uma memória horrível para lembrar nomes. Ela até briga muito comigo. Pô, você não lembrava o nome daquela pessoa? Eu falo, cara, Bia, eu não lembro. Eu sou muito ruim de nome. A minha mãe e meus pais brincam até que eu às vezes esqueço o nome de familiar, assim, sabe? Então, eu sou muito ruim de memória mesmo. Então, assim,
Não é por falta de interesse ou por falta de carinho que às Mas vezes eu não vou lembrar o nome de eu vou alguém. no. Você vai estar no Kobe Expo, né? Ou não? Vou estar no Kobe Se eu Expo. te encontrar lá e se não lembrar o nome, aí acabou. Não, vou lembrar, mas deixa o bigode assim, do jeito que Uma tá. semana e Agora eu já meia pro marquei, Kobe Expo, pô. agora eu já marquei o rosto do jeito que tá com o bigode. Se você tirar o bigode e fizer alguma coisa diferente, você já me ferra. Mas, cara, para voltar à tua pergunta, que é muito interessante, eu sempre gostei muito de futebol, né? Porque era uma coisa que o brasileiro é introduzido meio que de forma. Sem, você não tem muita noção do que você está fazendo, você já está vendo jogando futebol. Mas eu me lembro muito pequeno que eu era um cara meio incomum, assim, porque eu sempre gostei muito de ginástica artística, de atletismo, de números, de dados, de informações, então eu sempre fui um cara meio aficionado por recordes. Eu fazia muito meus pais comprarem o Guinness World Records, né, para ver os recordes. Aquilo me fascina muito, as curiosidades e tal. Então eu acho que eu meio que nasci jornalista, assim, cara. E o esporte é sempre o que eu quis fazer. Eu até hoje não tenho muito interesse em policial. Eu gosto muito de política. É uma coisa que poucas pessoas sabem, mas eu fiz pós-graduação em ciência política e relações internacionais. Eu gosto muito, mas jornalismo policial, assim, não é muito a minha cara. Então eu acho que eu sempre gostei muito de esportes de maneira geral, não só futebol. Por uma questão mercadológica, quando eu comecei a trabalhar na área, você não tem como mudar uma cultura sozinho. Então, a cultura do Brasil, a cultura esportiva é futebol, né? A gente sempre brinca que há uma monocultura esportiva e ela é um pouco ligada ao futebol. Mas eu gosto muito do esporte olímpico. Hoje a minha preferência é por esportes olímpicos, apesar de eu fazer muito jogo aberto, né? Na Band, para quem acompanha. Tava vendo hoje, Eu inclusive. faço muito band esportes também, cara. E ginástica artística, por exemplo, é o meu esporte preferido em Jogos Olímpicos. Eu gosto muito de atletismo, natação, judô. Então, acho que se você falar hoje pra mim assim, você prefere ir pra Copa ou pra Olimpíada, eu prefiro pra Olimpíada. Eu acho que a Olimpíada, eu comentei isso com o João também, que é um outro louco em esporte olímpico, o João Barreto da Casa TV. Ele falou, cara, pra quem. Depois que você começou, você pegou um gosto pelo esporte olímpico, assim, você fica, tipo, parece que tá na Disney, assim, é O João é surreal. referência, cara. O João é O sensacional João é também. muito bom. O João trabalhou na Rádio Bradesco Esportes, né? O João tá O João trabalhou trabalhando. na época com o Murilo Borges, com o Guilherme Palese, com o Bruno Camarão. Era um grande time da Bradesco na época, Flávio Sareta. E foi uma rádio que fez história, infelizmente acabou, né, por questões de mercado e tal. Mas o João é um cara que ficou muito próximo do esporte olímpico também recentemente, trabalhando numa parceria com o time Brasil, né, com o Comitê Olímpico do Brasil. Então ele é um cara muito bom, muito referência. É um cara que faz o jornalismo muito leve, é muito parceiro, a gente troca bastante ideia. É um cara de, muito fácil convívio, muita troca de ideia. E é isso, assim, o esporte olímpico ele é meio apaixonante, porque você conta histórias que parecem histórias da gente, assim. Pessoas que vêm de situações complicadas, às vezes lutam, ainda que estejam em altíssimo nível para serem reconhecidas, e pessoas que te permitem uma proximidade muito maior. Eu não tenho, por exemplo, a facilidade de conversar com jogadores de forma direta no WhatsApp, ainda que conviva com muitos deles. Eu não tenho a facilidade de conversar com dirigentes com tanta propriedade assim. Eu converso com o presidente de clube, outro e tal. Mas não é aquela coisa de ter uma proximidade. Já com atletas olímpicos eu tenho. Eu consigo conversar com o Alisson dos Santos, com o Caio Bonfim, com a Ana Marcela Cunha, com Viviane Anglu, com, enfim, Bia Souza, com vários e vários atletas, porque há uma diferença muito grande. Eu cubro e eu trabalho com esses atletas quando eles estão ainda se formando grandes campeões. Ou ainda estão fora dos grandes holofotes midiáticos, e eles não esquecem isso. Eu entrevistei a Rebeca Andrade recentemente agora, né, para quem puder acompanhar no perfil. Logo, logo eu vou colocar o link do YouTube com a entrevista completa. Foi uma entrevista de 20 minutos, muito legal. E foi a quinta vez que eu entrevistei a Rebeca Andrade. A primeira vez que eu entrevistei ela foi em 2015, cara. Quer dizer, nem a Rebeca lembrava. Então, assim, a Rebeca não era ninguém ainda, né? Era uma promessa muito jovem em 2015. Então, ela não vai esquecer, cara, desse tipo de situação, né? De você ter entrevistado no momento em que ela ainda não era campeã olímpica. Agora é fácil entrevistar a Rebeca. Agora todo mundo quer falar, quer uma palhinha da Rebeca, nem que seja 5 minutos, um vídeo curto. Você falou de se apaixonado por Olimpíada. Como foi estar em Tóquio, Tóquio 20/21, né? Mesmo que sem presença do público, assim, torcida, competições com até, eu não sei se a imprensa tinha uma dificuldade também por questão da pandemia de estar próximo dos atletas, eu não sei como funcionou, mas como foi estar para você que gosta de esporte olímpico, tá no evento, talvez assim,
ainda tem, você vai ter muito a ver, mas o seu ápice, assim, que foi, pô, tá numa Olimpíada num momento como aquele, assim. Cara, com certeza foi o grande momento da minha carreira até agora. Eu espero viver outros, mas sem dúvida foi o grande sonho da minha vida, assim. Era cobrir uma Olimpíada em loco, que não fosse no Brasil, evidentemente, né? Não que no Brasil não seja legal, mas no Brasil é um pouco mais fácil. Eu queria estar fora, eu queria vivenciar essa ideia, vivenciar o que é um evento desse tamanho. Eu já tinha feito Pan-Americano e o conceito do evento é mais ou menos o mesmo, embora seja completamente diferente pela magnitude, pela quantidade de países, pela quantidade de atletas, de jornalistas e pela grandeza das competições em si. Mas uma Olimpíada é um grande Pan-Americano, né? Em termos de cobertura jornalística. Esse foi marcante e para sempre vai ser marcante, a minha primeira, inclusive, eu tenho até uma tatuagem, né, para mostrar para a galera sobre isso. São os aros olímpicos com o Monte Fuji atrás. Porque foi a minha primeira em loco fora do Brasil, né? Eu tinha feito competições no Brasil, já tinha trabalhado nos Jogos Olímpicos de Londres também, na Rio 2016, mas ter sido convocado ali, uma das 12 pessoas que o Grupo Bandeirantes levou para os Jogos Olímpicos em Tóquio, foi realmente um fator marcante na minha carreira, completamente inesquecível. E em termos pandêmicos também, né? A gente teve que passar por vários e vários testes, né? Você falou sobre esses bastidores, é legal da gente trazer. Foram vários e vários e vários testes que a gente passava todos os dias, tinha que cuspir num potinho, passar por uma análise, tinha que fazer o PCR lá. E a gente foi acostumando. E tinha uma distância, né? A gente não podia entrevistar o atleta aqui pertinho, a gente tinha que utilizar o microfone de vara para ficar 1 metro de distância, tinha todo um conjunto de regras e normas que foi estabelecido ali durante a Olimpíada. E não era uma Olimpíada com público, então isso, de certa forma, é muito ruim, mas trouxe para a gente a possibilidade de vivenciar eventos pessoalmente que ninguém vivenciou. Então acho que é uma Olimpíada que, por mais que outras tenham surgido e vão surgir, eu acho que é uma Olimpíada inesquecível. E foi até agora o grande marco da minha carreira, sem dúvida, Pedro. Ali foi o momento que eu fiz essa pergunta nos 2 episódios até agora. Ali que você parou e falou, cara, aconteceu? Ou teve outro Foi ali grande momento, assim? isso é um bom ponto. É uma ótima pergunta que eu me fiz várias vezes, né? Eu ouvi uma frase uma vez de um amigo que falava: qual é o intuito da gente fazer o que a gente está fazendo, né? E a gente precisa muito se confrontar e contornar dos egos e das coisas que a televisão exige, não, mas que a televisão impõe, ou que a grande mídia impõe, que as redes sociais e tal. E eu acho que o grande orgulho que eu tenho na minha vida é não ter deixado isso me corroer, assim, sabe? Eu continuo o mesmo cara que eu era quando eu tinha 15 anos, eu continuo a mesma pessoa, muito mais atarefado, muito mais maluco, muito mais acelerado, mas eu continuo a mesma pessoa. Ali naquele momento, cara, foi uma grande contemplação de fazer o que sempre foi o meu objetivo. Aí quando a gente fala onde a gente quer chegar, o meu objetivo sempre foi ser feliz no que eu fazia, não sentir que eu estava trabalhando, e eu já trabalhei em outras coisas que não me faziam feliz. Trabalhei em banco, por exemplo, era uma coisa que me deixava profundamente irritado. Trabalhei quando eu morei fora do país em outros trabalhos que também não eram a minha cara. E todos os dias, quando eu levanto e vou trabalhar, eu fico feliz de estar trabalhando. Então, acho que, de certa forma, isso é um objetivo que poucas pessoas conseguem estabelecer. Estando numa grande cobertura como essa, eu acho que eu também fiz felizes as pessoas à minha volta, né? Fiz feliz a minha família, os meus amigos, dei orgulho a muita gente. E no fundo, eu acho que, Pedro, acho que é isso que a gente quer fazer, cara. Eu acho que a gente quer fazer o nosso trabalho bem feito, ter uma consciência legal de que a gente está produzindo alguma coisa para ficar adiante, e também deixar as pessoas que estão ao nosso lado bem felizes. Então ali foi um momento em que eu vi minha mãe, vi meu pai, vi minhas irmãs, vi meus amigos, as pessoas próximas, as pessoas que nem eram tão próximas se aproximando, com orgulho, felizes por mim. Eu até falo às vezes pra galera, a galera me encontra às vezes, eu te vi e tal, não sei o quê. Manda mensagem, fala. Às vezes a gente faz o trabalho e ninguém fala nada, a gente não sabe, a gente acha que ninguém tá assistindo, por mais que a gente esteja lá com 3, 4 pontos de audiência. Fala, manda mensagem. Eu te vi, manda uma foto, essas coisas são tão legais, cara. E ali eu, além de tudo isso que me fez sentir dentro do meu coração, eu me senti muito orgulhoso da trajetória profissional que eu estabeleci, né? Eu entrei em 2011 como estagiário, passei por vários e vários processos, até ser selecionado ali entre 12 pessoas, de 12 pessoas que foram para uma cobertura olímpica no Japão, e eu tenho um senso de responsabilidade muito grande, né? De entender o quanto que a Band está pagando para eu estar lá, a verba diária de alimentação, o investimento que é feito dentro de um profissional para cobrir uma Olimpíada, eu não me permito não fazer o meu melhor. Errar, você vai errar.
Você vai estar bem num dia, tá mal num dia, você vai trabalhar ansioso, feliz, infeliz, depressão, isso é normal, todo mundo tem. Mas faça o teu melhor. E foi isso que eu fiz, cara. E estar ao lado de personagens icônicos do esporte, como Álvaro José, na época, na sua 11ª Olimpíada, Elia Júnior, na 8ª, 9ª Olimpíada dele, né? Ele só não foi para Sydney. Glenda Kozlovski. Cara, quando eu me vi, eu tava na porta do Estádio Olímpico, com Glenda Kozlovski, Elia Júnior e Álvaro José me chamando, os fogos atrás de mim, e ali foi uma sensação de, pô, valeu a pena, cara. Valeu a pena o esforço dos meus pais, valeu a pena o que eu estudei, valeu a pena o que eu dediquei. Todos os finais de semana que eu perdi uma festa, que eu perdi uma saída, que eu perdi uma namorada, que eu perdi um amigo, que eu perdi alguma coisa, valeu a pena para eu chegar onde eu queria chegar. Esse era o grande sonho. Eu não sei quantas Olimpíadas eu vou fazer pela frente, mas ter feito Tóquio já me faz feliz, cara. Ainda mais eu acho que Tóquio ter sido do jeito que foi, assim, né? Com aos trancos e barrancos de saber se vai acontecer, não vai, essa insegurança, assim, em torno do evento, acho que fez ficar ainda mais especial. Você comentou do estagiário, você começou lá na ESPN e pelo que eu puxei aqui foi como é, Eu edição de comecei, na texto, verdade, de vídeo, eu comecei na pelo que Band, eu, na pelo que eu verdade, vi. em 2011, né? E eu comecei lá em 2011 na Band, eu entrei por aquelas Cato Online, sabe? Aqueles lugares de currículo. Você bota seu currículo digitalmente, tá? Hoje o processo nem é assim mais, hoje você tem lá um site da Band, tá, para colocar. E tava lá, grande empresa de comunicação, eu coloquei o meu currículo lá, tal, e marcaram uma entrevista. Pra você ter uma ideia, cara, eu nem sabia que era Band, eu nem pesquisei. Eu sou tão desligado que eu vi lá grande empresa de comunicação, falei, vou tentar, cara, é um estágio, vou pra dentro. Então, no primeiro ano de faculdade, peguei e fui pra lá. Quando eu cheguei, eu falei, pô, é Band? Caraca. Entrei, fiz o processo. E eram 12 pessoas, 8 pessoas na época. E eu fiz uma redação, fiz um processo seletivo ali, passei, fui selecionado ali como o nome, né? E aí me chamaram o cara do esporte para fazer uma outra entrevista sobre o esporte. Eu dei um pouco de sorte, né? Porque eu não me preparei e consegui passar. Acho que ter gostado do esporte me ajudava, né? Ao longo da trajetória. E aí eu fiz o estágio todo na Band, fui contratado. E depois de contratado, eu fiz um freela na ESPN também, né? Trabalhei por 2 anos e pouco na ESPN, mais ou menos. E eu acumulava os dois, cara. Eu era editor no período no período da noite na Band e no período da manhã na ESPN. Então, pra galera ter uma ideia, Pedro, eu entrava 6 da manhã na ESPN, fazia o bate-bola 1, o Sport Center 1, o bate-bola 2, na época do Ale Oliveira, aquele bate-bola que ficou muito famoso. Editava aquele programa, né? Trabalhava lá, saía de lá por volta de meio-dia, 1 hora, almoçava alguma coisa e eu entrava na Band 3 horas. E ficava até 11 da noite, meia-noite, quando tinha rodada. No outro dia, 6 da manhã, eu tava de novo. Então, assim, foi um período que eu. Foram 6 meses direto que eu abdiquei completamente da minha vida para trabalhar nos dois lugares, mas que, assim, me deram um crescimento. Não, não acho legal, tá? Não tô, como a gente sempre falava no curso, não tô romantizando trabalhar 18 horas por dia. Isso não é legal. Mas eu quis fazer naquele momento, quis juntar dinheiro, tinha o objetivo de ir pro intercâmbio. E valeu a pena, cara. E aí fiz essa trajetória, Band e ESPN, trabalhei em outros lugares também, mas a Band sempre foi minha casa. A Band são mais de 13 anos, né? Passou, foi editor na Band, hoje repórter da Band. Eu quero saber, você comentou que quando começou não sabia, entrou na Band, tipo, de surpresa, meu Deus, a Band. Mas hoje você acha que, como você vê a Band, assim, falando de esporte, no cenário atual, assim, você vê um crescimento, a Band com a Série B eu acho que deu uma crescida boa, mas você cobriu o Campeonato Carioca pelo Band Esportes também, então como tem, como você está vendo o cenário atual, assim, a entrada da Band, assim, com a Série B faz não muito tempo, assim, e os campeonatos, enfim, tanto o Carioca no Rio, que eu lembro até hoje do curso que você estava no curso, você falou, a gente tem que se preparar porque eu estava fazendo uma matéria aqui e me ligaram para cobrir, acho que a final do Goiano, um jogo do Campeonato Goiano, e você falou, pô, se eu vou é amanhã, então você teve que se preparar em É. nem 24 horas para cobrir um jogo importante, não sei se era Goiás e Vila Nova, algo do tipo, mas Não, foi final da Copa Verde, era isso. Goiás e Paysandu. Foi em Goiás, Então, foi em Goiânia mesmo, é. como é essa loucura, assim, o dia a dia, como você tá vendo a Band caminhando, assim, nos Eu esportes? amo, eu amo essa loucura, eu amo essa doideira de não saber o que vai acontecer com o meu dia seguinte, de não saber se. Cara, pra você ter uma ideia, essa semana era pra eu estar na Arábia Saudita, fazendo uma viagem
para cobrir 3 jogos do Campeonato Saudita, entrevistar alguns dos grandes astros lá, a convite da Federação Saudita, pela Band, e acabou que não rolou, né? Tivemos aí alguns imprevistos junto à Federação Saudita, não foi nada relacionado à Band, e acabou não rolando, mas eu poderia ter, e eu fiquei sabendo assim, 10 dias antes. As coisas acontecem assim no jornalismo, né? Então a gente precisa estar sempre preparado para as oportunidades surgirem, porque é assim que funciona. De um dia para outro, ou de 5 dias para frente, você pode ter uma possibilidade de cobrir um grande evento, de fazer alguma coisa muito legal. Eu vejo a Band como uma grande referência esportiva, sobretudo, e aí não estou puxando o saco, sobretudo por conta do nosso diretor Denis Gavazzi, que depois que entrou, alterou bastante esse cenário. Conseguiu, pelo trabalho que fez, muito bom, de negociação de direitos, de espaço do esporte, pelo entendimento que tem do esporte. O Denis é um cara que trabalhou vários e vários e vários anos coordenando transmissão, coordenando, na verdade, todo o universo esportivo da ESPN, de externas. Então é um cara absolutamente experiente, foi quem me deu a oportunidade de entrar na reportagem, de fazer tudo que eu faço, na verdade, né? E me ensinou muito. É um cara que eu tenho muita gratidão. E é o cara que mudou o esporte da Band, né? Que voltou a trazer para a Band o DNA do esporte, que é o DNA do Luciano do Vale, é o DNA que a gente se acostumou a ver com o show do esporte dos anos 80. A gente não, né? Porque a gente é mais novo que isso, mas que os nossos pais, que os nossos tios, que os nossos avós acostumaram a ver quando ainda não existia TV a cabo, ainda não existia streaming. Os esportes eram todos conduzidos ali no domingo pelo Luciano do Vale, né? Pelo Elia Júnior, pela equipe que fazia parte na época do show do esporte, e eu trabalhei com algumas dessas feras. E eu acho que esse DNA tá de volta, né? Com as dificuldades financeiras e comerciais que se estabelecem para o período, né? Aí é uma questão muito maior do que a Band. É uma questão que compreende Brasil, que compreende a ideia do que é a economia internacional, que compreende as mudanças tecnológicas que são impostas, né? E nem tudo a gente controla. Mas eu acho que a Band é um canal que eu tenho muito orgulho, até por isso eu nunca saí e não pretendo, né? A não ser que saiam comigo, mas eu não pretendo sair. Porque eu gosto muito desse DNA e dessa importância que a Band dá para o esporte. Eu me sinto realmente valorizado fazendo esporte na Band, assim. As pessoas que trabalham lá trabalham há muito tempo, o clima é muito bom, o ambiente é muito gostoso. Então eu sou muito feliz trabalhando na Band por essa veia esportiva e pelas pessoas que estão ao meu lado. Você falou sobre você ser maluco nessa rotina, assim. Só nas últimas 2 semanas a gente te viu cobrindo um jogo do São Paulo, do campo, fazendo todo, infelizmente, né, a passagem de notícia do esquerdo, que acabou nos deixando, para um aeroporto do Depay, para a porta de CT do Corinthians. Então, eu Rebeca queria que Andrade. falasse sobre a Rebeca Andrade. Apareceu hoje você, inclusive, no vídeo que tá bombando do Cartoloco do Memphis Depay no Foi. Corinthians, você dando seu depoimento, mostrando o seu tecladinho Bluetooth e tudo Ele mais. é bom, hein? É, Você gostou, não? eu achei Ele é sensacional isso aí. É bom, depois eu te passo a modernidade voz dela. tremenda. Por favor, manda o link que eu vou estar tendo que adquirir um desse. É, como funciona? Hoje você é repórter da Band. Isso. Então, te escalam para um jogo e você vai ter que fazer todo. Até para o pessoal que não tá na live e assim, quer a saber mais sobre. Você está cobrindo o jogo, fazendo o jogo em loco, tudo mais, o pós-jogo. Fala com o jogador, alguma coisa, perguntas e a decupagem de tudo que você fez durante a jornada esportiva, assim. E aí no dia seguinte já tem o aeroporto do Depay, enfim, o que acho que vocês chama mais a sua atenção, assim, para esse mundo, assim, para uma cobertura. Que às vezes o pessoal acha que você tá lá no estádio, você vai fazer o jogo, depois do jogo você vai ser igual um torcedor. Você sai do estádio, pega o metrô e vai embora e descansa na sua casa. O jogo é Acho que você essas duas coisas. travou, tá? Alô, alô, Ixi. alô, estamos de volta. Agora tá. Calma. Tá de volta agora. De volta, Desculpem mais uma vez aí, galera. Eu tô pela cidade, que eu tô na correria, tava indo de um lugar a outro, então eu tive que falar por aqui. Mas vamos lá, a tecnologia não vai nos vencer. Isso. Cara, assim, para entender que tem duas diferenças, né? Quando a gente está fazendo transmissão, e aí foi o exemplo daquela Copa Verde, com o evento que o Band Esportes adquiriu de última hora, né? O canal fechado da Band. E eu fui ser o repórter da transmissão. Aí a gente participa do jogo, transmitindo o
jogo junto ao narrador do campo, trazendo os detalhes e as informações. Então ali a gente tem que ter um estudo muito mais complexo sobre a partida, porque a gente tem que informar de tudo que vai acontecer e de tudo que pode acontecer dentro do jogo. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente não está conduzindo uma transmissão e a gente está lá para fazer uma outra demanda, a gente é avisado um dia antes. É assim que a pauta funciona, né? Então, para que as pessoas tenham uma ideia. Ontem à noite, eu soube o que eu ia fazer hoje. A pauta tenta mandar o quanto antes possível. Esse é o trabalho das pessoas que lá produzem. Então, a ideia da pauta é conseguir produzir tudo que ela vai precisar de conteúdo, de cobrir de conteúdo no outro dia. Só passando uma viatura aqui que me tirou o foco. Cara, a ideia da pauta é produzir tudo que a gente está falando, que a gente vai falar no dia seguinte e dividir entre os repórteres. Dentro disso, a pauta precisa pensar no horário, para que não cumpra interjornada. Então, eu não posso entrar 10 horas da manhã tendo saído 3. Tenho que entrar tarde. Então, eles vão... Qual repórter faz mais sentido em qual pauta? Então, no caso, com toda a modéstia, fazer a Rebeca Andrade seria a minha quinta vez. Eu gosto muito de ginástica. Para mim é um pouco mais tranquilo do que seria para algum outro repórter. Como talvez fazer automobilismo é muito mais fácil para o Thiago Fagnani, que é um grande parceiro que eu tenho lá, do que para mim. Fazer luta é muito melhor para o Stefano Alba, que é outro parceiro que eu tenho lá, do que para mim. Fazer uma matéria histórica para o Nivaldo Decilo, que viveu a história, é mais fácil do que para mim. Então, tudo isso é pensado dentro da pauta. A gente fica sabendo um dia antes do que a gente vai produzir. E aí, quando a gente, vamos supor, seja um jogo, tá? Geralmente são 2 repórteres que vão no jogo. Então, nós vamos ter lá São Paulo e Botafogo amanhã. Hoje à noite eu estou sabendo que eu estou no jogo. Então, eu naturalmente já estudo para aquele jogo. Já penso quais são os elementos que eu preciso saber para entrar naquele estádio. Para saber se eu preciso de alguma coisa antes do jogo, se eu preciso entrevistar algum torcedor. Por exemplo, você citou o lance do esquerdo, né? Que infelizmente faleceu, tendo um mau súbito em campo, para quem não acompanhou. Teve um jogo na sequência, o São Paulo Atlético Mineiro, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil no estádio do Morumbi. E a torcida de São Paulo fez uma homenagem para o esquerdo, né? Com fumaça azul ao invés da fumaça vermelha e branca, quando o São Paulo entrou. Se eu não soubesse disso, ou se eu não estivesse preparado para isso, eu não avisaria o meu câmera para descer e a gente não teria essa imagem, que era absolutamente fundamental. Então a gente precisa se preparar para muito mais do que o jogo, porque às vezes o jogo é o menos importante. Não o menos importante, mas o elemento do jogo faz muito sentido. Ontem, no jogo do Corinthians, eu não estava, eu fui cobrir o desembarque, então cobri a coletiva de apresentação. Então não dava para cumprir esse horário todo. A Bianca foi no jogo ontem, né? Porque ela cobre o Corinthians com mais frequência do que eu. Ela com certeza estava muito atenta ao que estava acontecendo com o Depay, né? Porque era um grande elemento do jogo. Toda a festa que foi feita antes, tal, tudo isso tem que estar numa matéria, tem que estar num boletim, tem que estar algum conteúdo que você vai produzir. Então você não pode se perder daquele universo que vai compor o jogo, muito para além do jogo. Eu acho que essa é uma diferença importante que a gente precisa saber quando a gente vai produzir. E depois que acaba o jogo, a gente geralmente assiste o jogo da cabine, quando a gente não está transmitindo, né? A Band não transmite mais o Campeonato Brasileiro já há uns 8 anos, se eu não me engano, 8 anos. Eu não fiz o Campeonato Brasileiro assim. Na época era o Fernando Fernandes, André Galvão, Nivaldo Decilo, outros repórteres que faziam, Luiz Ceará. Eu ainda era estagiário, mas fiz melhores momentos, editei, enquanto esses caras que são referências do Fernandinho é outro cara que é um grande amigo que eu tenho hoje. A Band, hoje, a gente fica na cabine anotando as coisas, pensando na matéria, pensando no que a gente vai estabelecer, para a gente conseguir depois produzir essa matéria. Quando acaba o jogo, a gente imediatamente desce para o que a gente chama de zona mista, que é onde os atletas vão passar para a gente poder entrevistá-los. Nesse meio tempo, a gente já precisa estar pensando no que eu vou querer para a matéria, qual jogador seria interessante para entrevistar. Quando você tem 2 repórteres, qual vai para a coletiva do técnico e qual vai para a zona mista É o dos grande jogadores. Então, perrengue esse aí. a gente tem 2 tipos de matéria, geralmente, na Band. Uma que a gente chama de personagem e a outra que a gente chama de história do jogo. A história do jogo é contar o jogo. Fulano ganhou, perdeu, é o jogo. O personagem, você pode viajar e contar tudo que você imaginar, cara. Eu fiz uma matéria uma vez no Morumbi, foi São Paulo e Corinthians, tava chovendo muito, o jogo foi adiado, então perdeu-se tempo, o tempo tava muito ruim, 1 minuto de jogo, o São Paulo fez um gol, então o São Paulo precisou de Foi, pouco tempo. acho que a estreia do Vitor Pereira pelo Corinthians, se eu não me engano. Acho que foi o gol do Caleri, se eu não me engano. 1 minuto de jogo, o São Paulo fez um gol, então eu construí toda a matéria com a temática de tempo. Então eu falei, o tempo não estava bom,
o tempo fez a gente perder tempo para começar o jogo. O São Paulo precisou de pouco tempo para fazer o gol. Quer dizer, eu fui construído tudo em cima disso. E a minha temática da matéria era o tempo, né? Para além da história do jogo. Então, assim, às vezes você tem essas duas matérias. E aí, para mim, seria muito mais importante estar com os jogadores do que com o técnico. Então, a gente se conversa entre os repórteres, desce, grava as entrevistas de maneira geral. Nesse meio tempo, a gente já está procurando dado, informação, lendo, tentando escrever alguma coisa, buscando informação, buscando dado, porque a gente precisa produzir a nossa matéria. E o mais importante, a passagem, que é a parte que o repórter aparece, precisa ser feita no campo, porque a parte que você aparece precisa estar dentro do cenário. Então, a sua passagem, ali você define o mote do seu VT, porque ali você vai definir sobre o que o seu VT vai falar. Então, às vezes acontece muito, cara, de estar tipo 1-0 para time X, e você tá com a sua passagem pronta, o seu texto mais ou menos norteado, e aí o fulano empata e destrói seu texto. Então, sua passagem é, sei lá, com a vitória, o São Paulo chega à 30ª partida sem perder em casa, e vai lá e toma um gol de virada. Aí perdeu, aí já a passagem foi embora, entendeu? Eu tô vendo até uma pergunta, ô Pedro, se você me permite aí, Claro, da eu ia Dani. ler agora. Então vai lá, lê que eu já respondo na sequência. O Dani, um abraço pro Dani, parceiro meu que mora, tá na Holanda hoje em dia, tá? Menina muito Ó, que legal. viajada. Audiência internacional. Na Vila Belmiro, como funcionam as coletivas de equipe local e visitante? Acho que a Vila, não sei se é mais apertada, assim, ou... Enfim, você pode... Geralmente, cara, a gente, principalmente agora, né, tem feito só as coletivas do time da casa, né? Porque agora a gente tem uma facilidade que é poder pegar da TV dos clubes, né? Porque eles mandam pelo YouTube, então a gente às vezes não consegue. Jogos do Santos a gente tem feito com um repórter só, por uma questão de demanda, né? Então a gente tem ido com um repórter só, esse repórter faz geralmente a coletiva do Santos, mas no cenário que a gente tenha 2 repórteres, tem um outro local que se faz a zona mista, a coletiva do visitante, né, que é distante da onde era a coletiva do Santos, né, que ainda é uma estrutura pequena, antiga, né, uma estrutura da Vila Belmiro ainda é antiga, mas algumas vezes se fez a coletiva no mesmo lugar. O Morumbi, por exemplo, se faz no mesmo lugar e tal. Então, às vezes a gente faz uma coletiva, espera e faz o outro. Né? Acontece isso no Morumbi, Itaquera não acontece isso, tem 2 salas. No Allianz também, né? Teve até a polêmica recente aí do Botafogo, que não podia dar coletiva e tal. Uhum. Então tem 2 salas também. E depende do que a gente vai montando. Mas na Vila Belmiro, por uma questão de espaço, geralmente a gente faz só o Santos e depois a gente tenta pegar o outro time com a TV do clube ou, de certa forma, correr para fazer os dois. Mas geralmente as estruturas dos estádios é que acabam definindo o que a gente vai fazer. No Santos a gente costuma fazer a do Santos mesmo. Olha, a gente chegou num momento muito importante do podcast, que são os quadros. A Bianca demorou quase 1 hora para definir um time, então eu tento sempre ao máximo resumir para não deixar tanto tempo assim e depois a pessoa responsável pelo corte, que sou eu, demorar muito para fazer o corte Vamos lá, eu dessa adoro parte que é essas. muito importante. Monte seu pódio. 3 entrevistas marcantes que você teve, que você conseguiu conduzir assim. Durante, vai, Rebeca Andrade. boa, Não, primeiro é Simone Biles, medalha de ouro. medalha de ouro A entrevista Biles. da Simone Biles quando ela se machuca em Tóquio, que eu estava lá por uma coincidência, por uma sorte e por uma grande ajuda da minha produtora, uma das melhores amigas que eu tenho nessa vida, a Soraya Henriques. Trabalhou com a Bianca também, é minha chefe hoje na pauta e na produção da Band. Porque, rapidinho, só contextualizando a história, a Simone Biles estava muito estranha e eu acompanho a ginástica bastante, achei que ela estava estranha na Olimpíada. Ela teve problemas de saúde mental, né, naquela ocasião. E eu senti que eu queria ver a classificação, eu queria ver a primeira disputa de medalha de ouro do time, era Estados Unidos e Rússia, a grande briga, eu queria ver se a Simone ia sair bem. E eu fui e falei, só que eu já estava de folga naquele momento, eu já tinha feito atletismo e natação, e a gente tem um equipamento no jornalismo que chama Mobile Journalism, que é o Mojo, que é um celular com tripé, enfim, um kitzinho que a gente consegue entrar ao vivo. E eu falei, Soraya, eu vou lá assistir a ginástica, tal, nem vou levar nada. E ela me deu a grande lição da profissão. Leva, você não sabe o que vai acontecer. Falei, o que pode acontecer? Cai o teto? Ainda insisti, né? Fui folgado ainda. Ela falou, se cair o teto, você tá com o equipamento. E eu levei. E foi com esse equipamento que eu fiz a grande entrevista da minha vida com a Simone Biles, depois dela ter se machucado, que foi ali um furo no momento, né? Que eu descobri que ela não ia
mais competir na Olimpíada. Depois ela até voltou para fazer a final da trave e tal, mas não foi a Olimpíada dela de fato. Agora, graças a Deus, voltou bem em Paris, né? Venceu essas questões de saúde mental. Então, Rebeca Andrade é a minha entrevista número 1. A minha entrevista número 2 Então, você tem um empate técnico, Simone então. Biles. Ou não? Simone Biles, perdão. Biles com ouro, a Pensei em qual Rebeca falei com a a outra. prata. Simone Biles é a medalha de ouro, Rebeca Andrade é a medalha de prata. Acho que a medalha de prata da Rebeca Andrade é a entrevista que eu fiz logo que ela ganha a medalha de prata no individual geral, não é a de ouro no salto. A de ouro no salto eu não tava. E a terceira, cara. Terceira é difícil. Conta, eu vou dar uma roubadinha aqui que eu anotei algumas assim. Você falou com o Zico, já falou com, O Zico foi enfim, legal. Abel Ferreira, e você já cobriu o leilão do Instituto Neymar, então muita gente boa Puta, passou ali também. Tá valendo verdade, essa aí você me também. lembrou coisas boas, viu? Verdade, cara, você me lembrou boas ideias aí. Pô, o Zico foi histórico mesmo. O Zico foi uma baita entrevista, cara. Qual é a outra que você falou? Zico, Neymar e. Eu falei que você falou com o Abel também. No Abel, acho que foi num evento de automobilismo. Essa, Foi eu vou botar mais essa do aleatório Abel. impossível, tá? Eu vou botar essa do Abel, porque essa do Abel foi importante. Não que as outras não tenham sido. E aí eu fiz várias legais. Em Tóquio eu fiz o Pedro Barros, fiz a Raíssa Leal quando ganhou a medalha. Foi muito legal. Mas o Abel foi importante porque o Abel é muito difícil de conseguir uma entrevista exclusiva. E ele apareceu na World Endurance Championship, a WEC, né, que a gente cobre pela Band. E eu quase não consegui, cara. Eu fui atrás dele, foi na unha ali, eu pedi pra auxiliar, pô, fala uma palavra. Só falar sobre. Só falar sobre automobilismo. E eu precisava arrancar alguma coisa de futebol dele, eu fiz uma pergunta boa ali no final. Abel, o que é mais difícil? Ganhar as 6 horas de São Paulo de Endurance ou o Campeonato Brasileiro? E aí eu caí a resposta dele sobre isso. Então, vamos lá, meu pódio. Simone Biles, primeiro lugar, Rebeca Andrade, segundo, Abel Ferreira, terceiro. Lembrei de uma Agora, outra muito boa para ficar em quarto. pode falar, Pedro não, Caixinha do não, não, a gente faz como se fosse o judô. Pedro Caixinha do Red Bull é uma entrevista que eu gostei muito, cara. Cara que me ensinou muito de bola, uma entrevista exclusiva que eu fiz que eu não esqueci mais. Pedro Caixinha foi uma boa também. Difícil, Pedro Caixinha, assim, ainda mais pelo momento que ele se encontra no Red Bull, vai sempre em muitos altos e baixos, enfim, tem um papo legal. E ele é um cara, quando tem entrevista dele, eu sempre dou uma acompanhada que parece ser um cara bem legal, assim, Sabe outra que no era muito trato. legal de fazer, Pedro, que é sempre muito legal de bater papo? A Rafaela Silva, cara, do judô. Você falou com ela não Fiz faz ela muito umas tempo no duas, Band três vezes no Sports. maratona, fiz no Maratona Band Esportes, nosso programa olímpico. Ela é, pô, fantástica, assim, cara, é incrível, assim, E as finais do Carioca foram muito legais, né? Ali eu peguei todos os jogadores, são momentos muito bons. Mas vamos, seu objetivo, nosso pódio é Simone Biles, Rebeca Andrade e Abel Ferreira. Agora, eu ia falar da parte 2 do. A primeira foi entrevistas marcantes. Agora, coberturas em loco. O monte seu pódio. Que eu tenho aqui de. Isso se você atualizou o seu LinkedIn, tá? Não é minha. Ó, você fez como o Pan-Americano de Lima 19, Jogos Olímpicos em 21, o Pan-Americano Júnior de Cali, as finais do Carioca em 2 anos seguidos, 23 e 24, e o Pan-Americano de Santiago. Fora, né, esses jogos dos campeonatos brasileiros, enfim, que você vai mais para fazer essa parte das matérias de competição. Vamos lá. Meu pódio, sem dúvida, Jogos Olímpicos de Tóquio, primeiro lugar. Acho difícil tirar a Olimpíada de Tóquio desse lugar. Primeira, né? Aquela coisa que a galera fala, primeira namorada, a gente nunca esquece. Jogos Olímpicos de Tóquio vão ser sempre a minha primeira. Nunca vou esquecer. Segundo lugar, eu vou colocar a final do Carioca, Flamengo e Fluminense. Aquela virada histórica do Fluminense. Eu sou completamente apaixonado pelo Rio de Janeiro. Amo o Rio de Janeiro, amo o povo carioca, o jeito que eles se estabelecem ali e tal. Então fazer carioca para mim é muito legal, cara. Então essa final foi muito, muito, muito legal. O Vitor Pereira, né, ainda estava no Tinha toda Flamengo. aquela rusga ainda Eu do fiquei do Vitor Pereira. lado, fiquei do lado do banco dele, ele estava prestes a ser demitido ali, se perdesse. Tomou a virada histórica. O Marcelo voltando, cara, o cara que eu puta admiro, assim, muito, apesar de não ter me dado entrevista depois, é uma das grandes frustrações que eu tenho. Mas essa virada do Fluminense foi muito histórica. Minha primeira final no Maracanã, né? E a terceira foi o Pan de Santiago. E aí eu vou explicar por quê. Porque foi um Pan que eu não esperava que a gente fosse cobrir. E foi o Pan que eu acho que eu já estava mais pronto como repórter. Então, eu ainda era muito novo, não que eu não seja novo, né? 2 anos de diferença, mas
eu já estava muito mais preparado para esse PAN de Santiago do que eu estive em qualquer outra cobertura internacional. Então, acho que por uma questão de entrega, acho que o meu melhor trabalho foi o PAN de Santiago. Acho que foi o trabalho que eu estava mais preparado, assim, como repórter para fazer. A cobertura do Fla-Flu foi encantadora e a de Tóquio é a melhor da minha vida. Ah, fechou o pódio. Você vê, né? Só coisa muito fraca o seu pódio, né? Inacreditável. Agora, pra gente tomar os sumos finais da nossa conversa, é o famoso perguntou, respondeu. Você não pode pensar muito para Tá, vou responder, que lá. tá aí a graça do negócio. O maior atleta que você viu pessoalmente Simone competindo. Biles. A cobertura mais marcante. Aí seria uma competição, por exemplo, atletismo, ginástica Alisson de. dos Santos, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Carson Warholm primeiro, Ray Benjamin segundo, Alisson dos Santos terceiro. A maior prova de todos os tempos dos 400 metros com barreiras. Eu estava ao lado de Álvaro José. Nada na minha vida foi tão marcante quanto aquilo. Posso dividir esse pódio com a medalha de prata do individual geral da Rebeca, que eu sou fascinado por ginástica e eu nunca pensei que uma brasileira fosse poder chegar naquele lugar. Perfeito. Tem algum amigo no esporte? Há vários. Caio Bonfim é um grande amigo da marcha atlética. Alisson dos Santos. Puta, cara, quem mais? Ana Marcela, Viviane Blue, Júlia Catarino do Nado Sincronizado, falo bastante. Quem mais, cara? Pô, tem tanta gente que agora vou esquecer gente, cara. Mais atletas olímpicos, assim, não é amigo de ir na minha Sim, casa, né? Mas mas e amigo você que tem eu um acompanho, troco contato. ideia, mando mensagem, tieto, aquela coisa de ficar na torcida. A entrevista mais engraçada que você já deu? Puta, Que tem que pensar. do entrevistado tá tipo, sei lá, ter arrancado alguma coisa que você falou, puta, isso aí foi Augusto muito legal. Aquil. Augusto Aquil do skate. Doidinho de tudo, cara. É muito Ele, engraçado. o maior perrengue que você já passou no jornalismo. Caraca, maior perrengue. Puta, essa daí eu não consegui responder rápido, hein? Tenho que pensar. Que Maior perrengue. trocar o nome do jogador, falar um bom dia, boa tarde. Qual o maior perrengue, cara? A maior cagada, assim, que eu fiz? É, Meu Deus, difícil, hein? Tentando pensar. a gente pode ir para uma outra, depois você vai pensando nessa. Você No vai ter que pensar subconsciente mais, vai vai. pensando nessa. Essa aí você me pegou. Um sonho no jornalismo e na vida, assim, nos dois. Na vida é fazer o esporte olímpico ser mais reconhecido pelo Brasil. Fazer o esporte olímpico não ter o mesmo tamanho do futebol, mas ser mais reconhecido para além do período olímpico. Eu quero muito conduzir um trabalho próprio, uma mídia própria sobre esporte olímpico que seja uma referência. Ao lado de alguns amigos que eu converso sobre isso, Rafael Augusto, que é um grande parceiro do Band Esportes, Érico, são pessoas que trabalham comigo no Maratona. Esse é o grande sonho que eu tenho na profissão. Na vida, na vida eu acho que seria. Na profissão, acho que também, talvez é cobrir mais uma Olimpíada em loco também. Acho que é um sonho fora do país. Sempre a minha próxima Olimpíada é o meu sonho, né? Eu trabalho pelo ciclo olímpico. E na vida, cara, pô, acho que eu quero, sei lá, fazer bem para as pessoas que estão ao meu lado, assim. É uma coisa meio clichê, mas acho que é isso, assim, é conseguir mínima. Eu já tenho atingido os objetivos que eu queria na minha vida, assim. Eu preciso de pouco para ser feliz, cara. Eu queria só ter um cantinho para mim, ter um carrinho, ter a possibilidade de viajar. Na vida, acho que eu cheguei num ponto. Acho que eu queria viajar muito, cara. Eu queria fazer, sei lá, falar, pô, viajei quase todos os países do mundo, assim. É alguém que eu admiro, assim, a Glória Maria, o Zeca Camargo, essa galera que viajou em 100 países, o caramba, o Showa, né? Então, acho Mas que o meu sonho, viajar por talvez, viajar, na ou vida mesmo. viajar, ou dar aquele migué, tipo, pai, vamos viajar, vamos pra Argentina. Aí, vamos curtir hoje não, vai ter jogo na Bomboneira. Seria Não, fora do não, viés, experiência. fora Eu do gosto viés muito da esporte. sensação de estar num outro país, cara. Não é nem só o esporte, não. É a sensação de estar num outro país, de ter treino. Outro sonho que eu tenho na vida é falar mais línguas, assim. Eu estudo muito para isso, assim. Eu gosto muito disso. Eu queria conseguir ter, sei lá, 5, 6 línguas fluentes, assim, sabe? Então Esse é acho que são um alguns baita sonhos aí. sonho, cara. Viajar muito, tá feliz e bem com as pessoas ao meu lado, conseguir ter bastante saúde, bastante tempo e aprender boas línguas. Lembrou
do maior Pô, não perrengue? pensei. Não pensou? Não Tudo pensei, mas bem. vou A pensar. gente pode deixar. Esse Cara, pode ser o seu maior eu perrengue. lembrei de uma Uma boa, eu lembrei memória. de uma boa. Eu lembrei de uma boa, é uma coisa engraçada na real, mas teve uma vez que eu tava numa cobertura, foi no Pan de Lima, e eu tomei uma cagada de um pombo, cara. E eu só tava com a camiseta pra entrar no ar, assim. Eu tive que entrar meio de lado, assim. Eu tive que entrar meio de lado ao vivo, escondendo a cagada da pomba, segurando o cheiro. Acho que foi um perrengaço, assim, que eu passei, cara. Então uma cagada servida do pombo ali, não foi legal. Ó, o Dani mandou mais uma pergunta. Eu vou só complementar a pergunta dele aqui, ó. Quem você quer Vamos lá. entrevistar sendo campeão da Copa de 26? Então, um jogador campeão da Copa de 26 e algum atleta olímpico que você fala, pô, merece. Óbvio que todos que estão competindo merecem medalhar, assim, mas um que você queria fazer parte de entrevistar, fala, pô, medalhista olímpico de ouro. Olímpico de ouro, as medalhas que eu mais queria, cara. Pô, de Olímpico eu vou ter que pensar. Quem eu queria muito entrevistar sendo campeão da Copa do Mundo, pela história, é o Hendrick. Eu queria muito que a história do Hendrick desse certo, cara. Como um camisa 9 ali, de seleção brasileira. Porque eu queria muito que os meus afilhados, que hoje são amantes de esporte por minha causa, tivessem a sorte que eu tive de assistir a seleção brasileira ser campeã do mundo de novo. E eu torço muito pelo Hendrick, por conhecer o pai dele, por saber que a história dele é muito irada. E eu queria muito entrevistar o Hendrick fazendo o gol do título da Copa do Mundo. Muita gente merece, mas eu tenho um carinho especial por esse cara aí, pelo pai dele, pela história dele, né? Pô, o pai veio, trabalhou, fez tudo o que precisava, sabe? Foi funcionário do clube, né? Para alimentar o sonho do filho. Então eu queria muito que o Hendrick fizesse o gol do título da Copa do Mundo. Eu amo o Alisson dos Santos, queria muito que ele fosse medalhista de ouro no 400 com barreira um dia. Gosto muito do Calderano, queria que ele ganhasse a primeira medalha do Brasil na história do. Acho que temos mais uma queda de internet sabotando lindamente a nossa entrevistada. Tá? Vamos ver se ele consegue voltar. O Caio caiu da ligação. É a internet sabotando a gente nesse momento. Incrível. Vamos tentar chamar ele de novo. Agora que ele estava terminando a medalha de ouro dele. Quem que ele queria que tivesse ganhado a medalha de ouro na próxima Olimpíada em 2028 em Los Angeles. Vamos ver se ele já está pronto para voltar. Pronto, acho que está voltando, Caio. Agora voltou. Voltamos. Cara, desculpa, travou aqui. A Não, que internet estava indo isso. bem. Então é isso. Eu vi até que o Dani colocou lá o nosso Bob Charlton brasileiro. É isso aí. Eu queria que, eu queria que ele ganhasse a Copa do Mundo. Eu queria, na verdade, que qualquer um trouxesse a Copa do Mundo para o Brasil. Tanto faz quem seja. Pode ser o Estevão, pode ser o Luiz Henrique, qualquer um. Mas eu gosto muito da história do pai do Hendrick aí. Então, acho que a história é legal. Como um bom contador de história, seria uma baita Ah, e eu história. queria Tá? mais
uma medalha da Rebeca, cara. Eu sou muito. Eu sou muito vira-lata da Rebeca, eu sou fã dela até o final da minha vida. É a Rebeca, minha vida. Então, maior que assim, a gente cara. tem, né? Não tem o que falar. Ah, não, a Rebeca não dá, cara. Ela é muito gente boa, ela é muito, pô, muito legal. Eu queria muito que a Rebeca ganhasse mais uma medalha de ouro. Eu acho que ela só vai como especialista na próxima Olimpíada, só vai disputar salto e barras, pelo que ela falou, né? Porque são os que machucam menos, castigam menos as 3 cirurgias de joelho que ela tem, a parte física. Quero muito que a Rebeca Andrade ganhe mais medalhas para se isolar mais ainda, para ninguém passar a Rebeca. Mas amo Isaquias Queiroz também. Se quiser passar, vamos junto. Quanto mais medalha, melhor. E Um, quero ver você lá, hein, na Olimpíada, na pô, próxima. pelo amor de Deus, vamos começar uma campanha nesse momento agora. Um filme ou uma série que você recomenda? Eu gosto muito das séries sobre os atentados. Eu gosto de séries documentais, jornalísticas, né? Eu gosto muito da série sobre os atentados de Paris, feita pela Netflix. Eu tô assistindo a Simone Biles agora, então eu não posso falar se eu gosto, mas. Estamos ansiosos para novos episódios da Simone Biles, onde mostra a É, vitória da Rebeca, né? ainda, Pelo amor de Deus. eu gosto muito dessa série sobre os atentados de Paris, já assisti várias vezes, acho um puta trabalho jornalístico, assim. É uma besteira, mas ultimamente eu tenho assistido muito Lito, do Aviões e Músicas lá, cara. Putz, Pô, esse cara é muito bom, cara. Até falei com uma amiga que produz ele, cara, que faz os roteiros dele. Ele fez uma série agora sobre o 11 de setembro. Pô, esse cara é muito bom. Eu sou louco pra conhecer ele, entrevistar ele um dia, sei lá. Adoro o Lito, cara. arrumou Do uma Aviões e pauta boa Músicas. para falar com o Lito. Filme, eu gosto muito do A Espera de um Milagre. É clichêzaço, mas eu Pô, gosto muito. mas o que vale é isso. Um hobby. Tomar energético. Jurava que você ia responder corrida, porque você no seu Instagram Eu eu gosto de vi correr, assim, verdade. Bem olha lá, falado. tô algo saudável aqui. Tô Eu deixando gosto a de boa para correr você. e gosto de ler também. Gosto muito de ler. Uma música, Ah, eu gosto muito de samba, né, cara? Então eu gosto de Singelo Menestrel, do Dudu Nobre. essa eu acho que eu não conheço, porém será capa Amo de algum dos samba. nossos reels aqui durante a semana. Adoro samba, cara. Um sabor de pizza. Atum. Puta, eu também. Caramba, não Adoro atum, acredito. cara. Mais alguém não acredita. Pô, Mãe, eu você que adoro tá atum. assistindo, E a tá galera vendo? geralmente não quer, né? Existe Não, alguém pede que de atum. gosta Aí você também. fala, tudo bem, pede frango. Mas eu adoro atum, cara. Sempre é frango, Tudo bem, pede quatro pêssego e queijos. tal. Eu adoro atum. Um drink ou bebida alcoólica, pode ser Ultimamente alcoólica eu tô não. gostando muito desse checkmate aí que eu descobri Putz, faz pouco nossa. tempo. Achei um Tô grande bebendo novo. bastante essa parada. Achei um amigo muito forte agora. Eu posso sair com Tá você e vendo? tomar Aí vamos checkmate e comer uma comer pizza pizza e de tomar atum. checkmate, olha que beleza. Isso. Um conteúdo. Mas eu gosto muito de Hum. vodka, gosto muito mais do que de uísque, das outras coisas. Quando eu bebo legal, viu? É raro, eu não bebo todo dia, mas eu bebo legal. Gosto muito de vodka, já fui fã de cerveja, hoje não sou mais, cara. Mas acho que. E eu sou muito doente por energéticos, é uma coisa que eu tenho que mudar. Não façam isso na vida de vocês. Fica aqui o recado. Um conteúdo para sair daqui e consumir. Algum amigo seu, alguém que te fala, pô, conteúdo legal. É, Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Eu gosto muito das séries que tem no canal Olímpico, do Comitê Olímpico Internacional. Tem uma série sobre uma atleta britânica, que eu esqueci o nome agora, que ela teve uma parada chamada Síndrome de Perda de Movimento, antes da Uhum. Olimpíada, e ela não conseguiu mais competir, cara. Ela teve que aprender tudo do zero e ela conseguiu. Tem várias séries legais no movimento olímpico, e vejam o Lito, Aviões e Músicas, que é muito bom. Um agradecimento, alguém que te ajudou no começo da carreira, assim, você quer estar fazendo muito Ah, obrigado. mano, eu tenho muita Você gente vai para agradecer, assim. deixar Claro, alguém de fora. primeiro família, amigos, né? As pessoas que sempre acreditaram em mim, sempre me incentivaram, mesmo nos momentos mais difíceis. E tem momentos difíceis, momentos que a gente acha que não vai dar, que a gente não tem condição, que a gente é ruim, que a gente foi mal, que não sei o quê. Mas eu tenho, cara, assim, a Bianca é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, por exemplo. Porque a Bianca foi uma pessoa que me empurrou muito para ser repórter. Eu tinha vontade, mas tinha medo. Ah, não, mas não vou gravar. O que as pessoas vão pensar de mim? Ah, não. E ela, não, vamos lá, você vai gravar agora. Não, põe. Não, vai lá falar. Pô, você tem que falar, cara. Ela é assim, né? Você quer ser repórter, você tem que ser. É uma pessoa que eu tenho muita gratidão. Vários outros repórteres que passaram pela minha vida, né? Fernando Fernandes é um cara que eu saí muito no começo.
Marcelo Rosenberg é um cara que me ajudou muito também na reportagem. Hoje os meus chefes, o Ronildo e a Soraya, me ajudaram muito. Denis Gavazzi foi o cara que me deu a oportunidade. Thiago Basiloni foi meu primeiro chefe, me ajudou muito também. Cara, muita gente para ser grato, assim, né? As pessoas do dia a dia, aos editores. E, assim, acho que a maior gratidão que eu tenho hoje são aos cinegrafistas, que são os grandes parceiros que a gente tem na rua. Eu tenho muita amizade com eles. A galera que me segue no Instagram vai ver que eu posto coisa deles toda hora. Hoje tava O também. Oliver, o Anderson, o Cabeça, o Ulisses, essa galera, pô, eles são demais, cara. Os caras que na hora... Esses caras sabem realmente quem a gente é, sabe? Porque na hora que a gente tá mal, que a gente tá triste, que aconteceu alguma coisa na nossa vida, são esses caras que levantam a gente e eles têm um carinho, um cuidado, mano, que é assim, é foda, não tem outra palavra. O cara sabe que você tá mal, que você tá bem, e o cara fala, não, tá muito desanimado, pode gravar de novo isso aí, tá uma bosta. Não, que isso, você não é assim? Não, faz de novo, tá ruim. E o cinegrafista é o primeiro cara que escuta o que você tá falando. Sidão, Anderson, Oliver, Cabeça, Herbert, Juan, Ulisses, tô esquecendo alguém? Cara, muita gente boa, muita gente foda, assim, que trabalhou comigo ao longo desse tempo. São os grandes parceiros que eu tenho, né? O pessoal de operação de áudio e tal. Então, a minha gratidão é para essa galera. São os parceiros da vida, né? As pessoas que fazem a cobertura ser mais legal. Direto quando eu encontro a Bianca no estádio, quando eu encontro o Fábio Lázaro, que é um grande amigo que eu tenho do lance no estádio. Isso é um cara bom pra você trazer na resenha aqui, viu? O Lázaro tem história pra cacete, cara. Vou te indicar ele depois, que ele gosta de falar também. É outro grande parceiro. São pessoas que, cara, quando eu vou num jogo do Corinthians, eu sei que vai estar o Lázaro, que vai estar a Bianca, eu fico feliz. Quando eu vou no jogo do Palmeiras, que eu sei que vai estar o Maurício Ferreira, que é um dos grandes amigos que eu tenho na vida da Rádio Band News, o Rodrigo Fragoso da TNT, que é outro puta parceiro, o Caio, cinegrafista da TNT, eu fico feliz. O Soler, o Paulo do Vale. Então você fica, puta, vou encontrar o Ramiro. Eu sou amigo dos caras, então isso pra mim é mais legal do que o trampo em si, sabe? Pô, agora, não menos importante, é a hora do... Uma legenda pro print que a gente vai tirar agora do vídeo, tá bom? Tá pronto pra tirar o print? Uma legenda? Vamos lá. Vai, calma. Agora a legenda foi com você. A legenda é a gente sendo feliz apesar da internet. Isso. Caio, cara, muito obrigado pela atenção. Eu sei da correria aqui. Rápido, vai. Foi. Viu? Foi espontâneo. Você falou que a Bianca demorou uma hora, eu fiquei preocupado. A Bianca demorou uma hora que eu pedi pra ela falar os 11 que ela já viu jogar. Aí no começo... os 11 maiores jogadores que ela já viu jogar? Em loco, cobrindo o jogo. Disso, hein? Aí no começo eu falei masculino e feminino. Ela já tava no ataque, aí eu falei, pô, você não falou a Marta? Aí ela falou, era masculino e feminino? Aí ela, puta merda, você falou no começo. Tudo junto? É. Eu faço rápido essa aí. Vai. Vamos lá. Bianca, você não tá vendo agora aqui, mas fica de lição. Vamos ver se bate algum, tá? O que Tá. ela falou. O maior goleiro que eu vi jogar foi o Dida. Dida, você vai falar a formação agora? Ou de não, tudo. do campo. Dida. Lateral direito. Daniel Alves. Thiago Silva. E Gustavo Gomes. Marcelo. Dá entrevista pro Caio, Marcelo. Pô, sou muito fã do Marcelo. E eu vi o Roberto Carlos jogar, tá? Só pra lembrar. Marcelo, Iniesta, Xavi. Eu fiz Espanha e Austrália, Copa. Iniesta, Xavi. Meia. Ronaldinho Gaúcho. Neymar. Ronaldo Fenômeno. Falta um. Depay. Nem vi jogar isso. Não, mandou bem demais. Não, o outro pode ser o Romário, pronto. Pô, essa Ronaldo, Romário, não, eu não pus as mulheres, né? Eu vi a Marta jogar, pronto. Romário. Troca Ronaldo, a Marta por quem? Marta. Isso, tirou. Tirei o Romário. Ronaldo, Neymar e Marta. Ó, viu? Simples, ó, rápido. Pensou. A Bibi falou: você tinha que ter me mandado isso antes. Falei, pô, tive essa ideia hoje no trem vindo pra cá. Bateu alguém com o dela? Cara, ela falou Ronaldo Fenômeno. Acho que foi o Ronaldo, foi o único que bateu. O dela foi Alisson no gol. Tá Alisson barra Lorena, ela falou. Ela citou a Lorena da seleção. Mas eu não vi a Lorena jogar. Aí na direita ela falou Hakimi, que ela fez 2 jogos do Marrocos na Copa.
A Porra. zaga ela foi com o Juan. Nossa, o Putz, Juan eu é foda. esqueci agora. Na Mas eu fui de esquerda, Thiago Silva. na esquerda ela foi meio clubistinha. Ela falou que ia com o Roger, lateral esquerdo. Eu falei, tudo bem. Eu achei que ela ia botar o Tcheco no meio, não. Não, aí no meio foi Neymar, Ronaldo, Formiga, Formiga. Messi e Griezmann, acho. Que Pô, ela verdade, eu foi pela esqueci o Copa. Messi. Não, tranquilo. Eu esqueci o Messi, mas Não, você, beleza. Tá no esquema. Xavi e Iniesta, pô. Se você Eu escolhesse um, vi. você ia ter que escolher o E foi a outro. Austrália, cara. Isso é inevitável. Quem lembra de um vai lembrar do outro. Caio, Então, cara, matamos. tem. Maravilha. Caio, muito obrigado pelo papo, de verdade. A gente sabe que a disponibilidade, nem só sua, cara, de quem tá na área, assim, é muito difícil. A gente marca um dia, chega no dia antes e fala, pô, tal coisa, e eu, pô, tento encaixar o máximo porque eu faço questão de bater esse papo com vocês, até por aprendizado, assim, né? Eu tô concluindo a faculdade ano que vem, então é algo que me brilha os olhos, assim, a área e a vontade de entrar nela logo. Então, você, Bibi, o João que eu falei, os próximos convidados durante as próximas semanas dessa primeira temporada, escolhi a dedo, assim, por ter essa inspiração também, né? Eu tentei não puxar o saco de vocês, né? E é muito difícil, porque eu gosto muito de vocês, mas só um agradecimento pela disponibilidade, por estar batendo esse papo, seja você no copiloto do carro, ou se você estivesse em casa com o cenário, não tenho dúvida que ia ter sido sensacional do mesmo jeito. Obrigado, Caio. Irmão, muito obrigado pelas palavras. A gente fica muito feliz de verdade. É isso que dá sentido para a nossa vida, para o nosso trabalho. Às vezes pode parecer que no meio da nossa correria não é uma coisa que a gente consegue parar para olhar, mas de verdade, eu e a Bianca, a gente conversa sobre essas coisas. E quando eu recebi a mensagem, eu fiquei muito feliz. Primeiro, porque a gente sempre gosta de ter contato com vocês. E a ideia da EDC, estou aqui fazendo nosso jabá do nosso Não, curso, né? a próxima E, temporada ela jogou a culpa ela jogou a culpa nela mesmo, né? Ela falou que o é, Caio tá louco pra marcar um café pra gente falar disso e eu tô fugindo. agora, pela primeira vez, quem acompanhou as duas primeiras temporadas, a culpa sempre era minha, mas agora a culpa é dela, mas não é dela, não. Ela tá com o Vitor pequenininho e é difícil O realmente Vitor lidar com uma é tempo, né? aeroporto com um hospital com o Vitor, então Vitor agora é o nosso novo daqui a aluno, pouco né? ela Vai tá tá bem levando diferente. O Memphis pro hospital, trocando o Vitor com o É. Memphis até esse nível. Mas assim, pra gente, cara, é um prazer enorme estar com vocês. E a gente falava e não era da boca pra fora. Vocês podem contar com a gente como amigos, de verdade, assim. Vocês estão entrando na profissão agora, a gente não é puto experiente, mas a gente pode ajudar no que puder. Então, assim, contem com a gente de verdade. E eu fico muito feliz de parabenizar pela iniciativa, cara. Porque o importante é fazer. O importante é você praticar. Eu não sei se você vai ser o maior apresentador do Brasil, se você vai ser apresentador, repórter, editor, seja o que você for fazer. O importante é que você já está fazendo. E a gente sempre falou isso no curso. Estar se movimentando é o caminho. Então, parabéns. A gente observa a tua evolução. Quando você começou, você nem falava. E hoje você fala pra caramba e apresenta e tá mandando super bem. E foi muito agradável estar aqui nessa hora, foi gostoso, foi leve, foi um bate-papo legal. Então, parabéns, conte comigo o que precisar nas próximas temporadas, se precisar de contato, se precisar de mais gente para chamar. Fico muito grato aí por você ter me chamado e o que precisar, conta comigo. Vamos tomar checkmate e comer Putz, pizza. pizza de atum. Esse corte com certeza eu vou guardar pra sempre, esse final de corte aqui. Se um dia eu tiver daquele jeito que você falou, um dia que eu não estiver bem, eu vou botar esse corte Não, de lembra que manhã pra você é assistir. bom, cara. Você tem que acreditar em você. E você comentou, só para finalizar isso, de se mostrar, eu bato muito nessa tecla que no começo, no curso, eu gravei um vídeo terrível, terrível, terrível. Mas era o prazo que vocês deram para enviar o vídeo para vocês avaliarem. E eu falei, cara, vai ter que ser esse vídeo. Aí eu mandei e vocês analisaram o vídeo. Eu fiquei o vídeo inteiro assistindo, né? Assim. E você bem falou, não, calma, É olha normal. pra gente. Calma. E aí ali eu dei uma. Eu gravei Sabe o que o eu vi vídeo a meio primeira tenso, vez? suando, assim. Eu falei, cara, não é Sabe o que possível. Acho eu vi que a não é primeira pra vez que mim eu isso. gravei? Que eu gravei alguma coisa do cinegrafista. Eu até postei esses dias aí no Instagram. Primeira vez que eu gravei com o cinegrafista foi o Anderson. Eu terminei de gravar, eu falei, e aí, o que você achou? Ele falou, uma merda, mas continua. É isso, cara. Primeiro, ninguém faz o primeiro bem, não. Então continua, cara. Não tem como você não ficar bom, como você já está sendo bom. O teu primeiro vídeo compara com essa live de hoje. É assim, é evolução, é pouco a pouco. Pergunta pra Bianca depois como é que era eu gravando off e gravando vídeo a primeira vez. Ela ia na cabine comigo, eu gravava off, ela falava, nossa, não dá, meu Deus, você não consegue pôr a voz. Meu Deus, você tá gravando tudo com o mesmo tom. Então, assim, é normal. Todo mundo que tá ouvindo, que tá vendo, cara,
é normal, é assim que funciona. É isso, pessoal que acompanhou a gente essa um pouquinho mais de 1 hora de live. Muito obrigado a vocês que acompanharam. O próximo convidado, nem eu sei quem é, né? A gente está em negociações, Se acertando os últimos detalhes faltar, dos chama de próximos. novo aí. Fazer uma parte 2 com o Caio, a gente pode fazer uma parte 2 com o Caio e com o Bibi ao mesmo É tempo. isso. Quem sabe a gente não sonha com isso. Semana que vem voltamos, convidado surpresa, até para mim. E os cortes da entrevista com o Caio agora você acompanha durante essa semana até a chegada do próximo convidado no Instagram do Mesma Linha, tá? A live está sendo no meu perfil, pelo engajamento e tudo mais, que enquanto o perfil do podcast não dá uma subida e a gente começa a subir as lives por lá. Muito obrigado a vocês que acompanham a gente nessa sexta-feira, que podia estar bebendo um checkmate agora, nesse calor. E é isso, obrigado a todo mundo que acompanhou, obrigado, Caio, e até a próxima, pessoal. Valeu, valeu. Valeu.